E quando o seu Marcos diz que não precisa de Cacau Filipe, ele não precisa de profeta, será que algum filho de Deus no tempo do dilúvio poderia dizer que não precisava de Noé? Será que havia algum filho de Deus, alguma filha de Deus no tempo do dilúvio que poderia dizer, como o seu Marcos, que não precisaria de Noé? Será que algum filho de Deus no tempo do Egito poderia dizer que não precisaria de Moisés? Será que algum filho de Deus, por volta do rei Nabucodonosor, poderia dizer que ele não precisava de Jeremias? No ano 33, será que algum homem, algum filho de Deus, a Maria Madalena, o Zaqueu, o ladrão, o Pedro, o João, poderia alguma vez dizer que, uma vez que eles acreditavam em Jeová, uma vez que eles acreditavam em Deus Todo-Poderoso, eles não precisavam de Jesus de Nazaré? Será que, de acordo com Atos, capítulo 10, senhor Marcos, o Cornélio poderia dizer que ele não precisava de Pedro, porque foi Jesus que tinha morrido por ele, que o véu do templo tinha se rasgado? Será que Cornélio poderia dizer que não precisava de Pedro? Será que o carcereiro de Filipós poderia dizer que não precisava de Paulo? Será que Filipe Melâncto, algum filho de Deus 1520, poderia dizer que, uma vez que ele cria em Jesus Cristo, ele não precisava de Martinho Lutero? Isso não é correto a dizer. Um filho de Deus nunca dirá tal coisa. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Marcos, ele vai responder dentro do seu comentário. Porque eu poderia perguntar assim, senhor Marcos, o véu do templo que o senhor disse que se rasgou e agora o senhor tem acesso à presença de Deus, eu pergunto primeiramente, a presença de Deus estava no lugar santo ou era no lugar santíssimo? Eu também pergunto, o véu que se rasgou foi o primeiro véu ou foi o segundo véu? Agora, a pergunta principal que eu quero lhe fazer, essas duas aqui o senhor responda se o senhor tiver tempo, se o senhor quiser. A minha pergunta principal é, se o senhor é um cristão, quem é o seu profeta? Esta é a pergunta. Ok, então Marcos terá 5 minutos para responder. Bom, irmão, primeiramente, você disse que um profeta ou uma pessoa ela tinha que ser designado por alguém. E quando eu falei que o Cacô Filipe ele se intitula, segundo vocês, segundo ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão. A maioria das religiões hoje, a maioria, Igreja Adventista, os mormons, a maioria deles, eles sempre falam que teve uma visão, que Deus falou com ele, que apareceu um anjo para ele, falou. A maioria das religiões é assim. Bom, se ele teve uma visão, e nessa visão ele disse que a partir daquele momento ele era profeta, você já cairia em contradição, porque ele não é enviado por alguém. Ele não foi denominado por alguém. Aí já cai isso por terra. Bom, segundo, vou responder a pergunta que você falou. Na antiga aliança, na antiga lei, o único que poderia entrar no lugar santo do santo era o sumo sacerdote. Então Cristo, ele assumiu o sumo sacerdote lá do Velho Testamento, porque Cristo foi o sacrifício, Cristo foi o sacerdote, e quando fala o templo foi rasgado de alto a baixo, foi aquilo que Cristo cumpriu as ordens do Pai. Ele morreu no Calvário e cumpriu o propósito do Senhor, né? Agora, meu irmão, outra questão que eu quero falar. Então, quer dizer que vocês, vamos colocar vocês, então, para vocês entrar na presença de Deus, vocês precisam de autorização de alguém? De autorização de um homem ou de alguém? Eu não preciso, né? O Senhor Jesus, quando ele falou lá para a mulher samaritana, aquela mulher samaritana falando, Senhor, os nossos pais nos disse que o lugar de adoração é no Monte Gerizim, em Jerusalém. Jesus disse assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bom, eu não preciso, claro que se eu chegar para um irmão, uma pessoa, irmão, me ajuda em oração, estou passando, aí eu estou pedindo oração para os irmãos me ajudar em oração. Agora, para mim entrar na presença de Deus, eu como sou um ministro e um sacerdote da casa de Deus, que todos os crentes são ministros e sacerdotes, nós entramos na presença de Deus. Pena que vocês precisam do Cacô Filipe para se chegar-se a Deus, porque como Paulo disse lá em aos Timóteos, que há um só Deus
e há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então, agora deixa eu fazer a minha pergunta, né? A minha pergunta. Segundo vocês, vocês Paulo, usam a base... um minuto. Eu gostaria de fazer um pedido ao moderador, que o seu Marcos está indo para a pergunta dele, sem responder a minha pergunta, que é, se ele é um cristão, quem é o seu profeta? Ah, ok. Seu Marcos, pode responder então? Eu sou um cristão, eu não tenho nenhum profeta, não tenho nenhuma figurinha, nenhum profeta, não tenho. Eu sou um cristão, claro que eu congrego, tem o pastor lá da nossa igreja, que ele conduz o rebanho, mas eu não tenho nenhum profeta, não me espelho nem em ninguém. Está respondida? Minha regra de fé é as Deltamar? escrituras, é a Bíblia. Ok. Então, vamos à pergunta, então, do senhor Marcos ao Deltamar. Tá. Então, segundo vocês, vocês usam Mateus capítulo 25, que diz o clamor da meia-noite, que está aqui no versículo 6. E à meia-noite, porém, ouvindo um grito, eu vi a noiva e saiu ao seu encontro. Aí, em cima dessa pergunta, eu quero saber com que base Cacô Felipe usa esse texto. Eu quero saber sua resposta e depois eu falo sobre este capítulo. O que isso leva, o que Jesus quis dizer a respeito de Mateus capítulo 25? Após Deltamar, pode responder. Ok, quero fazer outra pergunta, irmão Paulo. Se a regra de pergunta, réplica e tréplica está a valer, porque eu fiz uma pergunta a ele respondeu se eu tenho direito à réplica. Sim, sim. E ele terá direito à tréplica. Ok, então então não irei responder a pergunta dele agora, somente depois da sua tréplica, senhor Marcos. Mas eu anotei aqui e vou responder. Agora eu gostaria de explicar ao senhor Marcos e todos que estão assistindo que quando ele diz que há uma contradição da minha parte, quando eu digo que os ministros de Efésios 4:11, entre eles o profeta deve ser estabelecido por um profeta. Isto quer dizer que os ministros de Efésios 4:11 são sacerdotes. O profeta mensageiro é quem estabelece o sacerdote. É Deus ele mesmo quem estabelece o profeta mensageiro, senhor Marcos. Um ministro de Efésios 4:11 é como se fosse os ministros de um governo. E o profeta mensageiro é como se fosse o presidente. Acima dos ministros está o presidente. Acima do apóstolo, acima do profeta de igreja, acima do evangelista e do doutor, está o profeta mensageiro, quem os estabeleceu. Então, é Deus ele mesmo quem estabelece os seus profetas. E quando o senhor diz que Cacô Felipe teve uma visão e que muitas dessas religiões ou seitas têm também visões, veja, os verdadeiros profetas têm visões. Moisés teve a sua visão lá no monte. O Josué teve a sua visão. Cada profeta mensageiro, Paulo teve a sua visão. Isaías, Jeremias, todos os profetas mensageiros, Deus os chama por meio de uma visão celestial. Agora, eu quero deixar isso claro. Eu estou falando de profeta mensageiro. Não estou falando de profeta menor. Estou falando de dom de profecia. Estou falando de Cacô Felipe, um profeta como Noé, um profeta como Moisés. Mas quando o senhor Marcos diz que não precisa de Cacô Felipe, será que lá em Atos capítulo 2, aquela multidão de pessoas não precisavam de Pedro? Será que o povo lá em Samaria não precisava de Pedro? Será que o carcereiro de Filipós e todos os outros do tempo de Paulo não precisava de Paulo? Eu pergunto, será que Deus, Jesus Cristo não disse em João 13:20 que aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe? Veja que foi Jesus Cristo quem enviou Pedro. Imagine se Cornélio tivesse dito, Pedro, eu não preciso de você. Rejeitando Pedro, Cornélio estava rejeitando a Jesus Cristo. Imagine se o carcereiro tivesse dito, Paulo, eu não preciso de você. Quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Rejeitando Paulo, o carcereiro rejeitava Jesus Cristo, porque Pedro e os demais apóstolos e Paulo foram enviados por Jesus Cristo. Hoje, quem enviou o profeta Cacô Felipe foi Jesus Cristo. E aqueles que rejeitam Cacô Felipe está rejeitando Jesus Cristo. E quando o senhor Marcos cita aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, para dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, eu peço que o senhor Marcos cite direito o versículo, que lá diz, só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e o homem, que é o homem, Cristo Jesus. O homem, lá não diz, é Jesus Cristo como Deus, é Jesus Cristo como Filho de Deus, mas lá diz, senhor Marcos, Jesus Cristo como homem, o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus. Quem é o homem, Cristo Jesus hoje?
Quem é o Cristo? Quem é o Cristo homem hoje? Jesus de Nazaré é o Cristo homem hoje? Jesus de Nazaré foi o Cristo homem há 2000 anos atrás. Ele não é um homem hoje. Você deve prestar atenção ao que um profeta mensageiro diz. Hoje, o Cristo homem é Cacô Filipe. A palavra Cristo é derivada do grego, significa ungido. Então, eu dizer Jesus Cristo é o mesmo que eu dizer Jesus ungido. Mateus capítulo 24, versículo 24, fala dos falsos cristos, homens que têm unção do diabo para fazer milagres na terra. Mas também a Bíblia fala dos seus verdadeiros cristos, em Mateus capítulo 23. Eis que envio-vos profetas. Os profetas são ungidos de Deus. E Davi diz em Salmo 105, versículo 5, não toqueis os meus ungidos, e não fazei mal aos meus profetas. Os profetas são os ungidos de Deus na terra. Hoje, o ungido de Deus na terra é o profeta Cacô Filipe. O homem Cristo, ou Cristo homem hoje, é Cacô Filipe, não é Jesus de Nazaré. É isso que eu gostaria de pontilhar aqui. E a sua resposta, seu Marcos, a sua pergunta está anotada aqui. Então, o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus. Ele como homem. Jeremias foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Moisés foi o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Depois de tudo o que aconteceu em Êxodo 19, os judeus pediram, seu Marcos, depois de tudo que aconteceu em Êxodo 19, os judeus pediram a Moisés que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. E eles disseram, Moisés, não deixe Deus falar conosco para que nós não morramos, mas fale Deus contigo e você fale conosco. E Deus gostou disso. E Deus disse que nunca mais falaria diretamente ao povo. Ele falaria ao seu profeta, e era o profeta quem falaria ao povo. Isso está confirmado, penso que, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 27. O povo pedindo a Moisés que ele fosse o mediador. Agora você vê que, no ano 33, o mediador entre Deus e os homens era um homem chamado Jesus. Depois era Paulo. Ninguém poderia chegar a Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, a não ser que passasse por Paulo. E hoje, ninguém pode chegar a Jesus Cristo, a não ser que passe pelo seu mediador, que é o profeta Cacô Filipe. Ok, 5 minutos. Agora a tréplica com o Marcos e a pergunta, então, se segue. Tá. Irmão, há um equívoco muito grande mesmo. Então quer dizer que a mensagem de Deus está somente com Cacô Filipe. Então hoje o crente, o servo de Deus, que recebeu Jesus como Salvador, ele não pode pregar o evangelho, não pode anunciar o evangelho. A respeito, no caso, quando ele anuncia, ele fala do amor de Cristo. Então, o acesso a Deus agora está na mão de um homem. É um engano muito grande, meu irmão. Vocês estão muito equivocados quando fala que Cacô Filipe é o mediador entre Deus e os homens. Então, como eu falei, todos os crentes hoje são ministros da casa de Deus. Todos os crentes. Jesus designou para todos pregar o evangelho. Aonde eu estiver, estou pregando o evangelho. Que evangelho é esse? É o poder de Deus. É o poder o poder de Deus está no evangelho. O poder de Deus não está em mim, está no evangelho. Agora, como você falou assim, não toquei nos seus ungidos, não toquei nos seus ungidos, então quer dizer que se eu tocar no Cacô Filipe, Deus vai me cobrar algo. Há um equívoco muito grande, porque hoje todos os crentes hoje são ungidos. Aonde que está isso? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Como nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz assim, e também nele que vos estáis, depois de ouvir a palavra da verdade. Que verdade é essa? Será que a verdade está com Filipe? Não. A verdade está nas Escrituras, na palavra de Deus. O evangelho de vossa salvação. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí agora nós vamos lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento se usava muito a unção, com óleos, enfim. Como muitas igrejas faz isso. Usa objetos para ali passar pela presença de Deus. Mas hoje, meu amado irmão, quem crê no Evangelho, recebe a salvação e recebe o selo do Espírito Santo. Sabe o que é selo? É uma garantia.
Aí o versículo 14, que é o penhor da nossa herança. Que herança é essa, irmão? Herança das coisas daqui desse mundo? Não. A herança, aquilo que Cristo prometeu para nós, que é a salvação, a vida eterna em Cristo. Para a redenção, prioridade de Deus e louvor e glória. Então, se você disser que Cacu Felipe é o único ungido de Deus, é o único enviado por Deus, é um equívoco muito grande, né? Eu, de forma alguma, eu posso dizer que Cacu Felipe é um enviado do diabo, não posso dizer isso mais, não posso dizer a qualquer nenhum irmão, porque a gente não sabemos. Mas todos os crentes é um ministro da casa de Deus. Quando você relata a respeito de Paulo, pregou lá o carcereiro, claro que eles foram enviados de Deus, mas agora todos os crentes são enviados para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Creu no Senhor Jesus? Aí você vai dizer, mas um monte de gente crê aí em Jesus, mas a gente não sabemos quem é salvo, quem não é salvo. Eu sei por mim, eu sou salvo em Cristo Jesus. Essa é a minha resposta. Ok, então teve agora a pergunta, né, Deltamar, que é a última pergunta do Marcos, não é isso? Sim, perfeitamente. Vou responder a pergunta do senhor Marcos. Mateus 25:6 trata-se do profeta Caco Filipe. Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. Aquele clamor, aquele grito que é ouvido à meia-noite pelas virgens sábias e pelas virgens loucas, é a mensagem do profeta Caco Filipe. Assim como João Batista, ele foi a voz do que clamava no deserto. A voz era a mensagem de João Batista, que iria preparar o caminho do Senhor. Do mesmo modo, Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6, e todos os filhos de Deus que estão dormindo e cansados dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, acordarão e levantarão para vir ao encontro do profeta Caco Filipe, que é aquele que tem a mensagem, aquele que tem a revelação de Jesus Cristo para pregar no nosso tempo. Agora eu gostaria de voltar para concluir o meu tempo, irmão Paulo, ao que o senhor Marcos tinha respondido sobre ser cristão. Nós sabemos que a palavra cristão significa aquele que segue Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. E como eu disse, Cristo significa um homem ungido. Então, no tempo de Jesus, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser as pessoas que seguiam o Cristo, que era Jesus, o homem ungido. No tempo de Pedro e dos apóstolos, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que haviam recebido os apóstolos de Jesus Cristo como sendo enviados dele. Para as nações, para os gentios, depois, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que seguiam Paulo, a mensagem de Paulo. Em 1520, senhor Marcos, não havia cristão em lugar nenhum, a não ser aqueles que seguiam Martinho Lutero. E hoje, não existe cristão em nenhum lugar na terra, a não ser aqueles que seguem o Cristo, ou seja, o homem ungido de Deus, que é o profeta Caco Filipe. Enquanto que alguém não acreditar no profeta Caco Filipe, não seguir a sua mensagem, ele não pode ser um cristão. E quando o senhor Marco diz assim, a mensagem de Deus está só com Caco Filipe? Sim, a mensagem de Deus no tempo do dilúvio estava só com Noé. Com quem mais ela estava? Era só Noé. A mensagem de Deus no tempo do Egito estava só com Moisés. No tempo da deportação para a Babilônia, senhor Marcos, a mensagem de Deus estava só com Jeremias. Com quem mais ela estava? Estava com os sacerdotes de Israel? Estava com a tribo de Levi? Ela estava com o rei Joaquim? Não estava com Jeremias sozinho. No ano 33, a mensagem de Deus estava com o profeta Jesus de Nazaré. E para as nações, Paulo disse que ele, Paulo, havia recebido a revelação de Jesus Cristo. E se até mesmo o anjo do céu pregasse além, diferente do que ele já tinha pregado, fosse maldito, só Paulo tinha revelação. Tito não tinha revelação. Timóteo não tinha revelação. Nenhum daqueles do tempo de Paulo tinha revelação, somente Paulo tinha revelação. E quando o senhor Marcos diz também que a verdade está nas Escrituras, bem, não é isso que a Bíblia diz. A verdade está com os profetas. A verdade, lá no tempo do dilúvio, estava com Noé. A verdade, o senhor Marcos, está sempre com um profeta vivo na terra. E quando Jesus estava na terra, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em nenhum momento Jesus disse que a verdade estava nas Escrituras. Em nenhum momento Jesus manda ninguém seguir as Escrituras, mas ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque o caminho, a verdade e a vida é um profeta mensageiro vivo na terra. Agora, o único enviado de Deus hoje é o profeta Caco Filipe, seu Marcos. Ou o senhor pode me dizer o nome de um outro homem que é também o enviado de Deus?
Isso é o que eu preciso saber. Se não é Cacô Filipe, o enviado de Deus, eu quero saber quem é. Porque eu sei que em cada tempo Deus tem apenas um enviado. Um Noé, um Moisés, um Elias, um Isaías, um Jeremias, um Paulo, um Abacuque. É um profeta de cada vez. E se não é Cacô Filipe, eu peço para alguém que sabe quem é o profeta de Deus me dizer. Porque eu sou um filho de Deus, de acordo com Atos 3:25, e um filho de Deus não pode viver na terra sem um profeta mensageiro. Ok, então a réplica com o Marcos agora. Tá. Irmão, infelizmente, vocês estão com a mente cauterizadas. Como eu falei, todo o cristão, ele é enviado de Deus para anunciar o evangelho. E outra, quando você falou de Paulo, ele foi designado para anunciar o evangelho entre os gentios. Mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, anunciando ali, no caso de Pedro, né? Cada um ficou, um exemplo, Filipe desceu para Samaria, enfim, Paulo foi designado ali para pregador do evangelho. Agora, quando você colocou que Paulo, na verdade, Paulo, ele recebeu revelações daquilo que estava nos tempos escondidos, nos tempos eternos de Deus, né? Mas Paulo não trouxe um evangelho diferente do que Cristo ensinou aos seus discípulos, né? Outra coisa, quando o Cacô Filipe usa capítulo 25 para designar que ele é o profeta do momento, que ele é o profeta da meia-noite, Jesus estava ali trazendo, era a questão da vigilância. A vigilância. Tinha 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quando fala prudência, é crentes prudentes. Não está designando, ali não está escrito Cacô Filipe. Jesus estava alertando a respeito da vigilância, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor vai voltar. Ele está designando, ele está alertando, Jesus está alertando a respeito a todos os crentes, todas as pessoas ficar vigilante, porque conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando aqueles judeus estavam olhando para o céu e disse, o anjo do Senhor falou para eles ali, olha, por que vocês estão aí olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. E como está em Atos dos Apóstolos 7, onde todo olho verá. Então, meu amado irmão, hoje a mensagem não está só com o Cacô Filipe, está com todos os crentes, todos são ministros da casa de Deus. É salvo, crê no Senhor Jesus, ele está com a mensagem, ele está para anunciar. Um exemplo, vamos tirar, será que Cacô Filipe vai conseguir estar em todos os lugares pregando o evangelho? É uma pergunta, será que Cacô Filipe vai conseguir anunciar o evangelho para um amigo meu lá no emprego? Será que Cacô Filipe vai conseguir pregar um evangelho para um ente querido meu, para uma família, alguém da minha família? É contraditório isso, né, irmão? Isso não existe. Isso não existe. Cacô Filipe pode ser até enviado por Deus, mas ele não se pode colocar como única pessoa. É ele que está se intitulando como única pessoa. Entendeu, amado irmão? Então, todos os crentes. Aí eu faço a pergunta, será que todos vai ter? Será que todos vão conseguir ouvir a mensagem do Cacô Filipe? Tem muitas pessoas que nem sabem quem é Cacô Filipe. Pessoa morre sem salvação porque não ouviu a mensagem da boca do Senhor Cacô Filipe. Amém? Eu não sei até que hora que os irmãos vai, mas eu queria já estar encerrando. Essa é minha pergunta, minha resposta. Ok, então, nós então, como o senhor Marcos pediu para encerrar, mas nós vamos fazer então somente uma pergunta do final, como de costume nós fazemos, da própria Bíblia, para que cada um possam responder. Ok? Então, você que está... Irmão Paulo, por gentileza, eu gostaria de fazer um pedido, né? Se for possível, né? Porque foi dito muitas coisas aqui, e penso que é um momento importante, né? Nós estamos tratando de algo importante. Trata-se da salvação das pessoas.
Então eu gostaria de pedir ao seu Marcos que esperasse mais um pouquinho, porque há coisas importantes a dizer. Se for possível, irmão Paulo, levar a live um pouco mais adiante, porque tem coisas que tem que ser esclarecido. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.